Sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar ainda o programa de hoje pelo podcast, em todas as plataformas, em todos os aplicativos, e logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h19. Sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje, dia 4 de novembro, que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem frio para a região, apesar do tempo amanhecer aí com parcialmente nublado. A previsão traz aí mínima de 15, máxima de hoje não deve passar de 24 graus aqui na planície. Há uma onda de frio ainda em alerta aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Para sábado e domingo, temperaturas também variando nessa casa, mínima de 15 e a máxima de 26, com o tempo apresentando aí sol para sábado e domingo. Na edição de hoje do programa, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar, já estamos recebendo aqui os professores George Gomes Coutinho, que é cientista político, professor da UF Campus, e o Hamilton Garcia, que é cientista político e professor da UENF. Muito obrigado pela presença de vocês. Importante a gente fazer esse programa de hoje e, com certeza, a presença de vocês é indispensável para a gente fazer aqui uma projeção das eleições à mesa diretora ou às mesas diretoras da Alerj e da Câmara Municipal de Campos. A vitória de Lula é destaque para o segundo bloco, a vitória de Lula e baderna dos bolsonaristas nas estradas. E ainda, por fim, o que esperar de Lula 3, com um Congresso conservador e 400 bilhões de rombo. Senhores, sejam bem-vindos aí para esses desafios aí de tentar cientificamente mostrar como que a gente pode encontrar um caminho para todos esses essas pegadas aí da economia, de um Congresso mais conservador, enfim. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Nós vamos rapidamente só passar aqui pelo portal folha1.com.br, com algumas manchetes, atualizando aí os ouvintes, telespectadores também que nos acompanham aí pelas redes, e a gente já começa aqui, né, a nossa entrevista. Grupo de bolsonaristas ainda protesta em Campos por intervenção federal, entre aspas. Sem obstruir vias, grupo afirma que pretende continuar em frente à 2ª Companhia de Infantaria ao longo desta sexta-feira até completar 72 horas de manifestação. Filha do ex-vereador morre após cair de apartamento em Campos. Ana Carolina Ribeiro estava grávida de 2 meses e teria se jogado do 4º andar. Lamentamos muito profundamente e nos consternamos aí com todos os familiares e amigos. O sepultamento se dará hoje às 10 horas da manhã, no cemitério Campo da Paz. Transição de governo começa na próxima segunda. Bienal do Livro 2022, aberta em Campos com sucesso de público. Morre o ex-presidente do Jockey Clube de Campos, Eduardo Saldanha. O velório aconteceu em Santo Amaro e o corpo foi sepultado no cemitério Campo da Paz. Ministério Público apura crime na Pelinca durante comemoração do título da Libertadores. Uma adolescente de 12 anos e um homem de 37 morreram depois de serem baleadas. Escritora de 16 anos lança livro na Bienal sobre mulheres campistas. Após vento forte, poste cai e deixa moradores sem energia em Guarulhos. Diplomação de Lula e Alckmin acontece dia 19 de dezembro.
Prazo para aderir o Refis em Campos termina dia 25 e ainda Salesiano de Campos vence prêmio nacional por inovação no ensino médio. São alguns dos destaques de hoje do portal folha1.com.br. Deixa eu começar trazendo pela ordem aqui alfabética o bom dia do George Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF Campos. Jorge, bom dia, muito obrigado pela sua presença, sempre importante e feliz por poder contar contigo aqui presencial, porque da outra vez, a última foi por vídeo, né, conferência, aí fica mais, aqui não tem o abraço, não tem aqui enfim, presencial é melhor. Seja bem-vindo, bom dia, muito obrigado pela presença. Presencial é melhor, até porque, inclusive, tem o café, né, de seu Cláudio Nogueira, que em casa você não ia conseguir fazer isso. Um bom dia a todos, né, bom dia aqui aos colegas de bancada, né, bom dia aos ouvintes, né, da Rádio Folha, é um prazer estar aqui e uma grande responsabilidade de ajudar a refletir nesse momento histórico para a sociedade brasileira. Então é dizer um prazer e dedicar especialmente a minha participação em memória do Sr. Delcio Gomes, né, membro do Partido Comunista, que faleceu na segunda-feira aos 99 anos de idade, foi preso político e por daqueles movimentos, né, que nós não compreendemos bem, que tem algo de mistério, justamente faz sua passagem no dia seguinte ao segundo turno das eleições brasileiras. Então, dedico aqui a minha participação em especial, individual, em memória do Sr. Delcio Gomes e um abraço aos amigos e familiares. Muito bem lembrado, Jorge. Ontem a gente comentava aqui também sobre essa passagem dele e durante um bom tempo ele fez programa aqui na Continental à tarde, muito tempo, né, o Beto? Durante muito tempo ele fez, era um programa que tinha do sindicato à tarde, de todos os sindicatos, né, de 2 às 4 na Continental, e ele estava sempre participando, tinha um dia dedicado para ele, aquela coisa toda, então a gente tinha um convívio bem próximo aqui durante um bom tempo. Valoroso membro do Partido Comunista. Aprendi muito com ele, muito bem lembrado, obrigado. Meu caro professor Hamilton Garcia, deixou a besta lá e veio para cá para a gente falar sobre essas eleições de 2022. Você não fica triste quando se afasta da besta, não? Eu fico muito alegre. Bom dia, Hamilton. Obrigado. Eu fico honrado com a sua presença, mas eu não vou desperdiçar a oportunidade de brincar um pouquinho aqui. Fico muito alegre de me afastar das bestas. Se bem que houve agora um invernico, né? Uhum. As bestas costumam hibernar nesse momento lá, né? Isso é um momento bom de se viver em Atafona, fora do calor, né? Quando as bestas afloram. Mas é um prazer estar aqui com vocês de novo e eu vou aproveitar o gancho do... Seria um prazer também se fosse remoto, viu? Eu vou te confessar que seria também um igual prazer para mim se fosse remoto. Aliás, estava combinado ser remoto na terça-feira, o comandante aqui deu experiente jornalista, deu um golpe jornalístico e disse que estava com ressaca eleitoral, marcou para hoje. Então aí desarmou toda a minha combinação com o George, né? A gente ficou realmente sem condições de... Mas eu quero aproveitar aqui o gancho do George e então dedicar minha participação também, não vou ser redundante, mas quero também dedicar minha participação aos mortos lá na Pelinca, né, como vítimas de uma sociedade que se tornou, né, muito violenta, né, e violência essa alimentada por um sistema judiciário e correcional que não funciona, né? Então, as penitenciárias deviam ser lugares de reeducação, né, das pessoas que cometem crime, e elas são escritórios do crime, e aí a justiça agora resolve descarcerar, né, e colocar no convívio social pessoas que deviam estar presas. Então, o que a gente mais vê aqui no nosso país são pessoas que, com um prontuário policial extenso, praticando crimes cada vez mais gravosos, né, e contaminando a própria convivência social. Então, era uma comemoração futebolística, né, em que você vai com a família.
Então, não tem por que ter um tiroteio de facções no meio disso. Assim. Essas pessoas não deviam estar circulando, né? Então, fica aí a minha homenagem aos mortos dessa tragédia social brasileira, que é a violência. Perfeito. Não, perfeito. Muito bem lembrado também, muito bom. A sua lembrança boa pela tragédia aí. Bom, são 7h29, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, hoje na bancada conosco, sempre importante, claro, necessária a sua presença. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Milton, bom dia, eu olhei para Jorge falando da Milton, bom dia, Jorge, bom dia, Milton. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia a 3 categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta: os motoristas de aplicativo, os taxistas e aqui representado os professores, né, o magistério. Se tem uma categoria que é credora de todas as demais em qualquer sociedade, é a de vocês, né? Isso é uma biruta da sociedade. Para onde vocês apontam, vai a sociedade, né? Formam ela, sopram o início dos ventos, né? Acho que homenagens, as duas que vocês prestaram são bem devidas, e eu faço na interface entre as duas uma dessas coincidências do destino, que, como diria Nietzsche, coincidências não há, né? No sábado, o Flamengo foi tricampeão da Libertadores com um gol de Gabigol, o título rubro-negro. E no domingo, Lula foi tri na presidência da República com um ponto, como um gol, um ponto de vantagem, um ponto percentual sobre o Bolsonaro. Às vezes a gente questiona que um ponto percentual é pouco, mas é engraçado, ninguém questiona que você ganha com um gol só o título. E é tão título quanto. Então eu acho que é didático, né? É didático. Como diz meu irmão, boleiro, habilidoso e hoje um triatleta de renome mundial, o que vale é bola na rede, né? Sem mais delongas, vamos passar o início. Eu vou só roçar no local, em termos Goitacá e Fluminense, para a gente passar logo para o Nacional. Não é segredo para ninguém que a gente tem aí uma vitória ampla de Cláudio Castro no primeiro turno. Laje Nogueira, nós dissemos aqui na sexta-feira anterior foi no dia 30, dia 30, falei aqui nesse programa, com base nas pesquisas, né, bola de cristal, né? Falei que, olha, ninguém se espante que se na segunda-feira, né, após o primeiro turno, nós estivermos falando aqui no segundo turno presidencial e na vitória de Castro no primeiro turno. E de fato aconteceu. Elegeu uma grande bancada também. E hoje, o que parece, você tem aí três figuras disputando a presença da LERJ. Quais sejam? Deputado Canela, Márcio Canela, Jair Bittencourt, de Itaperuna, que corre por fora, e Rodrigo Bacelar, que, tão logo o Castro foi reeleito, reassumiu também a Segov, Secretaria de Governo, que qualquer governo do mundo é uma pasta muito, muito forte, né? E, ao mesmo tempo que o Rodrigo encabeça essa disputa na LERJ, ele é líder do grupo que elegeu o Marquinho Bacelar, irmão dele, em 15 de fevereiro, a eleição anulada por causa de uma questão técnica no voto de Nildo Cardoso, e que tem que ser marcada até o dia 15 de dezembro. Então, está óbvio a correlação entre as duas eleições. Como é que vocês veem ambas e veem essa correlação por ordem alfabética? Começa com o Jorge. Bom, vamos lá. Eu acho que nós ainda estamos com as partículas em suspensão, né? Estamos vivendo a conjuntura imediatamente pós-eleitoral. Ou seja, estamos a dias aí do segundo turno das eleições presidenciais, então ainda alguns acordos dentro do sistema político ainda estão sendo construídos, né? Estão sendo delineados, né? Então, bom, com relação a tudo que eu venho a dizer, pelo menos nisso que você tocou, nesse âmbito estadual e local,
está um pouco ainda com essa penumbra, né, sobre, né, porque ainda tem alguns movimentos que estão acontecendo ainda. Bom, o que eu acho? Primeiramente, o Rodrigo, acho que ser reconduzido à Secretaria de Governo, sem dúvida alguma, demonstra a consistência de um prestígio junto ao governador do estado que foi reeleito, né? Secretaria de Governo equivale à Casa Civil na presidência, né? Secretaria de Governo é cozinha de governo. Ou seja, em última instância, uma série de elementos que vão ser misturados, vão ser pensados, estão sendo pensados naquele espaço. E depois vão reverberar nas outras pastas e na relação do Executivo com o Legislativo. Neste sentido, né, aí acho que cabe a gente, eu vou dar uma resposta evasiva, né, ver como que os grupos na Alerj vão se posicionar, né, e como que o governador vai arregimentar os grupos políticos na Alerj, e isso vai ter, evidentemente, um reflexo, né, uma reverberação para definir quem vai ser o presidente da Alerj, né, em 2023. Então, nesse momento, eu arriscaria dizer que o Rodrigo é um nome forte, sim, né, até pela recondução dele à Secretaria de Governo. Com relação a Campos, eu acho que, e a presidência da Câmara, né, eu acho que agora nós vamos ter que olhar como que as elites políticas locais vão se reposicionar. Eu acho que, num primeiro momento, e posso estar sendo ingênuo, eu acho que nós estamos vivendo um armistício, pelo menos nesses primeiros dias após o segundo turno, né? Posso estar sendo ingênuo, né? Estou sendo ingênuo, né, Luiz? Então, o que eu acho também a mesma coisa vale, né? Eu acho que agora os grupos, né, que estão em disputa vão fazer suas reavaliações em termos de capital político e etc., fazer seus cálculos, então vão aí para discussão e para disputa, né? Eu acho, pelo menos, mais uma vez evasivo, né? Porque eu acho que esses primeiros dias pós-eleitorais, eles ainda estão um pouco... É um processo de refazimento das elites políticas, né? Claro que já as movimentações já têm ocorrido, né, com alguma celeridade, mas eu acho que é um processo um pouco de refazimento, de lamber feridas, né, de celebração daqueles vencedores, né, e lamentar os perdedores e daí por diante. Vou repetir a pergunta a você, Hamilton, só vou jogar um dado aqui para apimentar um pouco isso. Eu tinha informação, e fiz aqui o prefeito Vladimir Garotin a pergunta na segunda-feira retrasada, e ele confirmou. Jorge disse sedimentação. Depois da eleição você tem que sedimentar as partículas, né? E nessa sedimentação, Bruno Dauari, eleito, né, pelo grupo de Vladimir, ele integra um grupo que está independente nessa disputa que eu falei, Canela, Jair e Rodrigo, de 8 parlamentares. 8 contando com ele, Bruno. 8 parlamentares é uma parcela considerável, não vence uma eleição, mas define a eleição. E que estaria... o Vladimir disse isso aqui no programa, o próprio Rodrigo Bacelar ligou para ele, que é candidato à presidência, querendo, logicamente, o apoio desse grupo de 8. E perguntei a ele, Vladimir, se isso pode ser um escambo, né? Se eu te apoio aqui na Alerj e a gente compõe aqui na mesa. Estou jogando isso porque é um dado concreto. O prefeito confirmou a informação que eu tive, ele confirmou. Como é que você vê isso? Você acha que isso pode alterar essa correlação? Alerj-Câmara? Bom, faz parte, né, do jogo político, esse tipo de barganha. Certamente isso não anula o fato de que haverá uma disputa local, sempre por voto, né? Porque independente de qualquer acordo, de qualquer coalizão, a disputa local é sempre a hora da verdade, né? A hora de você medir o prestígio das máquinas, né, das lideranças. Agora, não obstante isso,
os grupos vão tentar se compor de modo a obter aí um benefício mútuo, né? O que é o apoio a determinado candidato na Alerj e a pacificação por hora aqui da litigância na Câmara de Vereadores. Acho que isso é plenamente viável, mas isso naturalmente não significa o fim das hostilidades, né? É só uma mudança de tom bem-vinda, né, em função do fato de que isso é uma anomalia, né, uma disputa onde, como a gente já cansou de debater aqui, uma disputa onde os temas da cidade estão ausentes, né, é um mero choque de placas tectônicas políticas, né, então isso desgasta muito, não desgasta só a prefeitura, desgasta também a Câmara, desgasta a classe política, né. Embora eu acho que falar em desgaste numa conjuntura dessa eleição do primeiro turno do Cláudio, governador Cláudio Castro, pode parecer estranho, porque é uma eleição que, claro, foi uma onda conservadora, bolsonarista, né? O Rio de Janeiro foi claramente bolsonarista nessa eleição, mas também foi a eleição do alerjão, né? Eu acho que desde o Sérgio Cabral a gente tem o alerjão ganhando as eleições aqui com consequências nefastas para o Rio de Janeiro. Eu digo alerjão porque é uma composição de forças que vai do PT até o PL. Né? É siciliano, né? E uma situação, acho que isso explica a vitória do Cláudio Castro, mas é uma situação muito ruim, né, para o Rio de Janeiro, porque se trata de um modelo falido, né? Um modelo que levou à prisão totalidade do Tribunal de Contas do Estado, né, levou se não me engano, também a prisão do PGR, do procurador do PGE, né, do procurador-geral aqui, para não falar do próprio governador, né, vários governadores. Desculpa, mas só para ser fiel ao dado, ele já estava fora da... Já estava afastado. Mas ele foi condenado... Sim, mas foi de fato. Por crimes praticados, né, enquanto procurador. Então, um modelo me espantou, né? É espantoso essa situação, porque é espantosa porque ela não deu certo, ela levou o Rio de Janeiro a uma crise profunda e parece que isso está encomendado, né? O eleitor foi muito imprudente, guardadas as predileções naturais que o eleitor tem, né, em qualquer circunstância. Voto conservador. Bom, tinha outros conservadores ali para... E esse conservador, além do alerjão, além de ser vice do Witzel, além de ter tido indícios de mau uso da verba pública ali nos escândalos do governo dele, foi eleito dessa maneira. Então, eu acho assustador, né, que o eleitorado do Rio de Janeiro tenha se colocado nessa posição muito arriscada, né, que a gente... Não é só, isso não é assim, uma coisa que aconteceu ineditamente. Isso aconteceu em Campos já em 2004 também, né, na eleição de 2004, quando foram punidos lá os dois grupos, foram punidos pela Justiça Eleitoral, e na eleição suplementar de 2006 o povo de Campos também botou de novo os dois grupos para disputar a eleição, com consequências também que não foram boas para a cidade, né? Basta ver, você está falando de 2004, 2006, quase 20 anos atrás. E o que a cidade evoluiu disso? O que a cidade tirou dessa polarização lá de 2004, 2006? Que vantagem? Nenhuma, né? Quer dizer, a gente... Tirou o CEPOP. Tirou... prático. Mas algumas coisas, você vai ser capaz de apontar várias coisas que tirou, mas enfim, um resultado que depois acabou desaguando na crise do petróleo, né, o desastre da gestão do Rafael, e agora uma reconstrução. Quer dizer, então essas coisas demoram 20 anos, mas aparecem. Então eu achei uma imprudência. Para falar em imprudência, eu achei também nacionalmente uma imprudência a eleição do Lula e a disputa entre o Lula e o Bolsonaro, né? É uma imprudência. Também não falta conservador, não tinha conservador, tinha progressista na eleição. Será que o eleitorado
é tão bipolar assim que não consegue olhar para o lado e ver que tem outros conservadores, tem outros progressistas que não foram condenados pela justiça e descondenados, ou que não fazem mau uso dos cargos públicos que exercem, mesmo que seja no legislativo, né? Mesmo que seja natural no Brasil fazer mau uso do cargo público legislativo. Será que as pessoas não percebem que tem alternativas? Então, tudo isso demora 20 anos para aparecer, mas aparece, né? Não sei se daqui a 20 anos a gente vai estar aqui para comentar esse meu comentário, mas o fato é que a história é assim. A gente já tem história para comentar que essas imprudências eleitorais têm custo, né? As pessoas quando é que vão aprender, né? Que as coisas têm consequências, às vezes graves. Tudo bem, cada qual tem as suas convicções, mas vamos tentar fazer com que as nossas convicções se expressem em outros personagens. Que tal? Que tal isso não tenha um efeito educador sobre vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais e presidentes? Hamilton entrou no plano nacional, que a gente vai... Eu só fiz a abertura, o preâmbulo aqui, entre Estado e município, mas a gente vai dedicar isso daqui ao pleito mais recente, que é o pleito nacional. Já falei aqui na abertura, né? Lula venceu por 2 milhões de votos. É a menor diferença, eu não saberia dizer para afirmar... Jânio foi 61, não foi? 61? 60 para trás eu não sei. Mas certamente de 89 para cá a diferença mais apertada, desde que a eleição passou a ser disputada em 2 turnos, né? Foi a partir de 89, com a Constituição de 88, que não valeu para aquele ano, por isso que o Garotinho se elegeu prefeito a primeira vez. Se fosse 2 turnos, Rockefeller ganharia aquela eleição, isso se fala e é verdade. Mas passou a valer a partir de 89. E desde então a gente não tinha. A menor diferença que a gente tinha foi 3 pontos alguma coisa com Dilma e Aécio. Né? Quer dizer, 1 ponto. Vale tanto quanto o título do Flamengo com um gol de Gabigol, mas é 1 ponto. Hamilton falou que tínhamos opções de um lado e do outro, mas desde o início do ano, não foi assim. Porque vamos voltar a 2014, por exemplo. Foi nessa movimentada. Você teve Dilma liderando, falando nas pesquisas, depois Marina liderando, Aécio passa o segundo turno na frente e Dilma retoma a liderança. Ou seja, você teve 4 líderes. Uma delas começou e terminou, ganhou a eleição. Mas essa é uma eleição movimentada, dinâmica. Você tem 3 pessoas em 4 momentos ocupando a liderança. Essa eleição, de janeiro até a consumação do pleito, Lula liderou de ponta a ponta. Essa eleição, de janeiro até a consumação do pleito, do segundo turno, Bolsonaro era segundo colocado, larga margem de vantagem. É correto falar, e é o que eu devo explorar amanhã na minha análise dessa eleição, antes de dar uma descansada para pegar a Copa do Mundo, é uma eleição que ela parece dinâmica pela tensão, mas ela foi estática. É uma eleição estática, é uma eleição sem surpresa. Eu digo porque cubro desde 89 e uma eleição que de janeiro a consumação do pleito. A diferença foi pequena, você teve muito momento de tensão, estamos tendo ainda, mas foi uma eleição, ao meu ver, com base nessas pesquisas, previsibilíssima. Não sei se você concorda, começa agora para Hamilton. Vocês concordam? Em parte, Aloysio, porque, sem dúvida, nós temos eleições competitivas, né? Essa de 2014, como você bem lembrou. Aliás, não foi só 2014, a de 89 também foi muito competitiva, né? Pelo segundo lugar, né? Brizola e Lula. E o Covas, uma hora, chegou a ameaçar. Eu digo assim, ali... 89 já fazia 5 anos da redemocratização, né? Foi a primeira eleição direta para presidente. A situação era muito grave, né, em termos econômicos e políticos, né? O vice-presidente conduziu o país à redemocratização, consolidou o processo de transição, e foi o grande mérito do Sarney. Mas a situação econômica era muito ruim, não havia a hiperinflação, enfim, a instabilidade econômica. Tudo isso muito agravado.
naquele contexto, e foi uma eleição muito competitiva. 2014 a mesma coisa, né? 2014 sucedeu 2013, uma situação em que a população saiu à rua e se demonstrou claramente insatisfeita com o sistema político. Então, nós não temos tido eleições muito competitivas, infelizmente em quadros de crise aguda, e a gente está num desses momentos, apesar de que havia essa previsibilidade, a eleição foi muito competitiva, até porque a gente está ladeira abaixo em termos das regras republicanas, né? Nunca se viu um uso da máquina pública como o Bolsonaro fez. Uma coisa chocante. Também nunca se viu um engajamento eleitoral de um tribunal eleitoral como a gente viu nessa eleição, né? Também é uma outra coisa chocante. E tudo isso foi decisivo, porque a eleição foi disputada, né, num mano a mano, né, uma coisa muito restrita. Desculpa, você fala em engajamento eleitoral, você está falando dos ex-ministros todos do Supremo que declararam voto a Lula, ou você está falando dos atuais ministros? Não, eu estou falando do uso não republicano das leis eleitorais, né, tanto do ponto de vista do presidente da República, né, quanto do ponto de vista do Tribunal Eleitoral. Quer dizer, houve um verdadeiro empenho para eleger o Lula em nome da democracia. O que isso justifica em função do fato de que o presidente da República, ao arrepio de todas as regras republicanas, fez o diabo para se eleger e constantemente ameaçava a democracia. Mas vamos observar que esse não é um movimento unilateral. A resposta a esse movimento unilateral também implicou numa série de atentados às regras republicanas. A gente pode se definir por uma e por outra, tá certo? Mas é assim, porque quando você estabelece uma guerra, né, as regras da guerra muitas vezes não são combinadas, né, elas não são respeitadas. E, sem sombra de dúvida, eu vejo elementos que são inquietadores para a democracia nesse esforço de derrotar o golpismo do Bolsonaro. Me parece que, pela cara de vocês, eu devo explicar imediatamente por que eu acho isso, embora a pergunta não tenha sido feita nesse sentido, mas a cara de estranhamento de vocês me obriga a explicar por que eu acho que o TSE se engajou, por que a Justiça se engajou na eleição do Lula. Para começar pela descondenação do Lula, que não faz o menor sentido jurídico, né? Ele é um presidente que foi condenado por 3 instâncias judiciais, e o STF, quando descondena o Lula, descondena depois dele preso, mais de um ano depois dele preso, depois de ter reafirmado que Curitiba era o foro da Eu posso fazer só uma parte para o ouvinte? A gente tem que ter cuidado, porque há realmente uma interface entre Supremo e TSE. Mas isso não é a ciência exata. Não, claro. A chamada descondenação se deu no STF. Você está falando de uma ação do TSE. Pois é, eu estou fazendo uma conexão agora com o Judiciário. Né? Sim, de maneira geral. Até porque o TSE é guiado pelo STF, né? Geralmente são os membros do STF que... Mas também tem membros do STJ. Sim, tem. É um colegiado. É um colegiado muito mais... amplo. E isso, infelizmente, no Brasil não significa que haja maior controle ou que haja maior qualidade. Infelizmente, a gente viu no episódio da absolvição da chapa Dilma Temer, comandada pelo mestre da política, Gilmar Mendes, né? Apesar de o juiz é um mestre da política, né? Um mestre maquiavélico da política, a gente viu ali como foi absolvida uma chapa por excesso de provas, né? Excesso de provas para condenar a chapa, né? Naquela conjuntura. Isso dito não por mim, mas pelo relator do próprio processo, né? O Benjamin, agora esqueci o sobrenome dele. Então, ali se mostrou claramente um TSE mais preocupado com o contexto, a conjuntura política naquele momento, do que preocupado em justificar a sua função de fazer valer as regras republicanas da disputa eleitoral. Então, ali já está instalado um problema. Mas, voltando ao STF, a única coisa que explica aquela descondenação do Lula é exatamente a ideia de que ele era o único elemento capaz de enfrentar o Jair Bolsonaro e a ameaça que o Jair Bolsonaro significava para a democracia brasileira. E o problema é que não parou aí. O problema é que no TSE, no processo da própria eleição... Na sua opinião, então, se foi doloso, não foi técnico?
Não, absolutamente doloso, político. Foi uma decisão política da Alta Corte da República, com todas as consequências que isso tem para o futuro. Quer dizer, porque naquele contexto, é descondenar para enfrentar a ameaça bolsonarista. Mas em termos republicanos, significa que qualquer coisa, é um descredenciamento do modus operandi da justiça brasileira, porque é um processo totalmente legal. Os argumentos usados não invalidaram as provas e nem invalidaram o devido processo legal, né? Apenas macularam o processo do posicionamento do STF em relação a todo o processo. Quer dizer, a justiça saiu descredenciada e saiu machucada desse episódio. Agora, o TSE como entra nisso? Me parece que, para enfrentar a máquina de propaganda e mentira do Bolsonaro, que não é uma máquina qualquer, né? É uma máquina que supera em muito a máquina de mentira e de propaganda do PT, né? Eles aplicaram um remédio cuja dose foi exagerada e avançou para a censura prévia, tanto cultural quanto jornalística, né? Só no caso do Jovem Pan que você está falando. Não, Jovem Pan não, porque a Jovem Pan é uma anomalia, né? Porque a Jovem Pan é uma rádio, fico aqui ouvindo o Nogueira, todo preocupado durante a campanha, porque não pode citar esse ou aquele, porque existem regras da rádio que inibem e tem multas e tem processos complicados. E a Jovem Pan é uma rádio partidária. Então, eu não falo da Jovem Pan, porque, pelo menos, eu não sou ouvinte da Jovem Pan, mas pelo pouco que eu via da Jovem Pan, me parecia que ali não era uma rádio vocacionada, não respeitava a concessão de ter uma certa imparcialidade, uma certa pluralidade. Posso estar enganado, mas não me parece que seja o caso dela. Mas é o caso, seguramente, do Correio do Povo, a matéria que foi censurada, em que o Correio do Povo anunciava a interdição do sinal da CNN na Nicarágua, e a matéria fazia uma associação entre as medidas ditatoriais do ditador da Nicarágua e o PT e o presidente Lula, Daniel Ortega, em função do fato de que, não só do Foro de São Paulo, como o PT, desde os anos 90, abriu mão da sua posição crítica em relação à ditadura soviética, em relação à ditadura cubana, e passou a se solidarizar com esses regimes totalitários, dos quais o PT era crítico nos anos 80, né? Porque o PT, quando nasce nos anos 80, nasce exatamente criticando essa herança totalitária do Partido Comunista Brasileiro, né? E o PT era crítico do totalitarismo soviético e cubano, né? E era crítico também do populismo brisolista e do populismo comunista, porque os comunistas tinham se associado ao PTB. Então, e foi censurada a matéria porque se dizia que havia uma associação indevida. Ora, bolas, isso é da natureza do programa petista desde então, e não se viu, nunca se viu o Lula, depois, a partir dos anos 90, criticar abertamente atos desses ditadores, dessas lideranças. Então, como não é possível fazer uma associação entre a política do PT e a política desses regimes? Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é a própria proibição da produção do Brasil Paralelo, né, sobre a facada no Jair Bolsonaro. Certamente ali ia sair uma série de narrativas mirabolantes sobre, né, teorias da conspiração, etc. Mas vamos lembrar que em 2018 o PT também lançou um documentário sobre o processo do impeachment da Dilma, também eivado de dilações, né, fantasiosas sobre o chamado golpe da Dilma, né, que todo mundo sabe foi um processo devidamente legal, baseado em crimes orçamentários e tributários praticados pelo governo petista, e que, no entanto, foi lançado em 2018, com um pouco mais de antecedência, e não foi proibido. Então, eu pergunto, se você pode criar narrativas fantasiosas sobre o processo da Dilma, por que você não pode criar narrativas fantasiosas em relação à facada do Jair Bolsonaro? Quer dizer, não faz sentido. É censura prévia. O horário, a gente tem... Vou passar para outro bloco ainda, deixar o Jorge também passar a palavra a ele antes. Se desculpe eu me alongar, mas é porque eu senti uma certa consternação de vocês em relação à minha posição, então eu fiquei na obrigação de explicar. Não há consternação. Uma certa surpresa. Não, também não. Só lendo o que você escreve, não. Com esse pensamento, não. Inclusive, o que você escreveu no seu artigo sobre o terceiro turno, publicado na Folha no dia seguinte à eleição. Defendendo esses pontos de vista. Sim, estão ali os seus pontos de vista. Eu só gostaria de ser... porque esse debate é amplo, e dá um programa à parte, né?
E a gente tem vários pontos para abordar aqui. Para passar a bola para o George, essa coisa da culpabilidade ou não é uma coisa para jurista. Eu acho que nenhum de nós aqui tem preparo técnico para avaliar isso. Podemos dar opinião, como todo mundo tem. Mas me parece fato que houve uma promiscuidade entre juízo e parquê no julgamento de Lula. E esse, além da questão técnica do foro, foi um motivo para a anulação do processo. E isso me parece independente inquestionável. Quando o magistrado revisa a peça da acusação, Montesquieu foi ferido de morte aí. Né? Você não tem mais separação entre poderes. O povo, que é o parquê, o Ministério Público, o Judiciário, eles estão... Não há divisão. Né? Se você me permite só uma observação, Jorge, desculpe, mas isso ocorre numa circunstância em que os crimes cometidos e que estão sendo apurados em primeira instância, num país que não tem nenhuma tradição de apuração, nem de punição em primeira instância, porque aqui a impunidade está baseada no devido processo legal até o final, até a terceira instância, é o fato de que o processo todo girava em torno de presidente dos poderes. Quer dizer, não há no manual jurídico nenhuma previsão, né, de que você vai apurar crime com o presidente dos poderes. Né? Vamos ver que foram presos ex-presidentes, ex-presidentes da Câmara, né? E só não foi do Senado porque houve um cerco a esse processo. Da mesma maneira, os erros cometidos pelo TSE foram no mesmo contexto, não foram diferentes. Esse exagero do TSE não pode ser julgado à margem do fato do que foi praticado pelo Jair Bolsonaro, em termos de uso da máquina pública para se reeleger. Então, tanto os exageros da Lava Jato devem ser julgados à luz do seu contexto real e não à luz daquilo que é previsto pelo manual jurídico, como também os exageros do TSE devem ser julgados à luz daquilo que foi a eleição no Brasil, e não à luz daquilo que que a Constituição fala. Eu passar a bola para George e lembrar que não foi a primeira vez que o STF julgou um presidente e vice-presidente. Collor foi inocentado das acusações no STF que levaram ao seu impeachment. Mas deixa eu passar a bola para o George, por favor. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, eu acho que a questão inicial do Aloysio era sobre a estabilidade, né? Não era esse o ponto? Né? Acho que era essa questão, né? Da estabilidade ou do quão previsível ou imprevisível era foi a eleição. Ponto. Né? Eu acho que era esse elemento. Mas, inclusive, só antes, Hamilton, uma pergunta. Esse documentário que você fala do PT é o documentário da Petra Costa, aquela documentarista? O Democracia em Vertigem, não, é isso? Não, é o processo. O processo está na Netflix. Ah, o processo. Que eu também não assisti, como também não vi o do Brasil Paralelo, que vai ser liberado agora, né? Pois é. Foi uma censura prévia nesse caso, né? Porque não foi nem lançado, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu acho que eu concordo com o Aloysio, para começar. Né? Eu acho que nós tivemos, sim, primeiramente, uma eleição em que eu acho que, sinceramente, o povo brasileiro, com seus acertos e erros, exerceu o seu arbítrio, para começar, diante de duas lideranças políticas, né, altamente populares, o que mostrou, mais uma vez, que não é possível autorizar a decisão, né, das massas ao juízo iluminado, tecnocrático de quem quer que seja. Né? Essa é uma questão. Ou seja, há uma questão... Eu sou um democrata. Um democrata e a área de ciência política ela é extremamente conservadora, no melhor sentido do termo, com relação às suas instituições democráticas, à divisão de poderes,
ao check and balance, né? E a soberania popular. Então, eu considero que o que houve, em última instância, talvez de mais perverso, e num ponto nós concordamos, foi o uso da máquina e o crescimento ou a diminuição da rejeição de maneira artificial, né, da gestão que matou quase 700 mil brasileiros. Nesses termos, primeiramente, como eu digo, eu chancelo a decisão das massas brasileiras. Eu acho que os aprendizados democráticos, eles obedecem o tempo da cultura política de seu povo, e eu considero as decisões tomadas absolutamente legítimas. Porque, inclusive, esse é um ponto da sua fala que nos coloca próximos do abismo. Porque, na medida em que, em Estado de Direito, se você coloca que o âmbito do judiciário atuou em prol de um lado, e eu discordo, porque, na verdade, o que o TSE, na minha perspectiva, fez foi lutar pela lisura, né, diante de um funcionamento de uma máquina e de uma sociedade, de uma parte de uma sociedade civil que lutou de uma maneira profundamente aguerrida e à luz do dia contra o Estado de Direito e contra a democracia. Eu acho que o TSE, em última instância, exerceu a sua missão constitucional e exerceu a sua missão democrática. Não, porque, em última instância, se você... Eis o ponto do Estado de Direito. Se você diz que o lado que está ali para poder atuar como... para poder arbitrar, né, ser o terceiro, né, diante da contenda, ele atuou em prol de um lado, o procedimento é legítimo, Hamilton. Eis a grande questão. Ou seja, em última instância, né, como eu falei, na minha perspectiva, a sociedade brasileira retirou esse país da trajetória direto de um abismo. A questão é, o argumento de que o TSE jogou em campo de um dos lados da disputa anula a legitimidade do processo. E, na minha perspectiva, não foi isso que aconteceu. Não somente na minha perspectiva, eu acho que uma parte importante dos juristas desse país, inclusive, referendam o que aconteceu nesse país. O sistema internacional referenda o que aconteceu nesse país, né? Então, quer dizer, aí retornando, então, né, eu acho que o que houve, né, o problema não está na decisão das massas. As massas, elas vão arbitrar, vão tomar suas decisões a partir dos elementos que esses possuem, a partir de seus interesses são legítimos. Nesse sentido, não há elite iluminada tecnocrática que deve dizer o que é melhor ou o que é pior para essas massas. A gente pode fazer, em última instância, discutir criticamente e publicamente o que tem sido colocado, né? E, ok, isso faz parte das regras do jogo, isso faz parte da construção da opinião pública. Mas agora, em última instância, o que nós tivemos, que se acha que houve algo antidemocrático, é a construção de um sistema de desinformação que, inclusive, está o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, inclusive, tem que ser profundamente investigado com relação a uma série de ações dentro, né, dos sistemas de desinformação, inclusive de manipulação no âmbito de YouTube, etc., né? E aos desserviços que esse grupo tem feito à democracia brasileira e à opinião pública brasileira. Em que a Jovem Pan, inclusive, que foi um ponto que foi colocado, né? A Jovem Pan, para mim, inclusive, é um sintoma, é um reflexo oportunista desse trabalho de desinformação, em que aí sim, gente do Brasil Paralelo, que atua organicamente, né, nesse trabalho de desinformação, faz. Até que, no dia seguinte à eleição, o proprietário da Jovem Pan, o Tutinha, né, resolveu demitir, fazer uma limpa, né,
seguindo justamente o oportunismo que ele demonstra, né, demonstrou ter durante todo o governo Bolsonaro e demonstrou ter com a derrota do governo Bolsonaro. Então, enfim, eu, particularmente, eu acho que eu reitero, sim, concordando com a Luísa, que nós tivemos uma eleição previsível, tá? O que nós tivemos, sem dúvida alguma, de mais absurdo, inclusive que é o produto direto do lavajatismo, o que ficou de legado é o orçamento secreto e o desmantelo dos mecanismos de controle social sobre orçamento, etc. Inclusive, sigilo de 100 anos também é uma resposta do sistema político. Né? O que nós tivemos do legislativo foi isso. Né? Agora, para mim, o procedimento foi democrático e, sim, o TSE cumpriu a sua missão constitucional e democrática, em defender, inclusive, o próprio Estado de Direito. Eu acho que agiu dentro desse campo. Se você me permite, isso tem que, eu queria bagunçar um pouco a sua pauta aqui. Não, podemos retomar no próximo bloco, senão Nogueira... Tá. Só queria lembrar, eu comecei fazendo metáfora sobre o Flamengo, né? O final da Libertadores. Comecei a abrir falando isso, né? Eu só acho que a gente tem que ter cuidado para não dizer que foi expulsão de Paulo Henrique, que Paulo Henrique foi expulso porque deu um carrinho a Elton Lucas, tinha tomado um amarelo e foi punido por isso. Foi isso que deu o título ao Flamengo? Temos que ter cuidado com o que ele está falando. Eu só acho isso. Né? Não foi o gol de Gabigol, foi expulsão de Paulo Henrique que deu o título ao Flamengo. A gente sabe que numa partida tudo isso está conectado, né? Temos que ter cuidado. Os efeitos psicológicos da expulsão, né? Os efeitos táticos, você sabe muito bem. Ou seja, esquema de jogo, né? O carrinho de Paulo Henrique a Elton Lucas, não foi o carrinho que provocou a expulsão dele? Foi uma predisposição do juiz em favorecer o Flamengo? E aquele negócio, né? Tinha aquela pichação antiga, como é que que provoca a maremota? Sei lá, canto provoca a maremota, né? Vamos lá, são 8h11. Podemos até, quem sabe, numa outra oportunidade também, trazer essa pauta assim com juristas e a gente bater um papo. Acho legal. Essa pauta funciona melhor com juristas. Olha, eu acho que tem uma questão política, mas vamos... Sabe o que acontece? Por que isso não é uma discussão jurídica? Aí já me remete também, aí não vamos discutir isso agora, eu tenho que fazer o intervalo, mas quando você coloca essa posição com relação ao judiciário, já me remete imediatamente a 2018, onde Moro libera a delação de Palocci no dia 2 de outubro, faltando 5 dias para a eleição. Então aí você faria delação que ele não aceitou no juízo da ação penal. E que depois não aceitou. Então, assim, ele já não tinha aceito. Foi que depois não. Aquela delação ele não tinha aceito. Isso não é válido no juízo da ação. Mas e o que a gente fala da liberação dos transportes? Por acaso a questão dos transportes não é uma questão da pobreza e dos transportes dos pobres, não é uma questão que estava colocada? Tudo bem, nós temos uma conjuntura ainda mais gravosa em função da crise econômica, mas você liberou o transporte público, mas será que liberar o transporte público significa liberar geral qualquer transporte, inclusive o transporte privado e legal? Não caberia fiscalização sobre o transporte privado e ilegal, porque, ao que me parece, a ideia do Barroso era promover o transporte público, legal. Mas a ação investigatória da Polícia Rodoviária Federal sobre o transporte privado e ilegal foi considerada abusiva. Mas será que pode ser considerada abusiva em função daquilo que foi realmente do espírito do que foi liberado? Então, é complexa essa discussão. Parece consensual que a abusiva foi a ação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição. Mas como é que se daria a fiscalização do transporte privado e legal de eleitores nesse contexto? Eu acho que o paradigma que foi criado para as novas eleições é que todo mundo deve liberar o transporte público. Sim, mas isso foi decidido em cima da hora, né? Essa eleição, isso foi inédito. Assim porque se apostou na abstenção como fator que poderia levar a eleição de Bolsonaro. Exatamente. Foi a necessidade de derrotar o golpismo do Bolsonaro. Agora, isso tem... O problema é que isso tem implicações permanentes a partir de agora. Mas vamos no próximo bloco, não quero atrapalhar o Nogueira. 8h13. Aí vai levantar também a questão dos 42 bilhões do Auxílio Brasil, também no meio da eleição, onde isso que está em tela, né? Onde é extremamente, para nós, uma novidade que a gente acompanha a eleição há muitos anos,
onde nunca vimos. Escandalosa, no mínimo. Bom, 8h13, então a gente faz o intervalo comercial, já a gente volta, vamos seguir com a nossa pauta, conversando hoje na bancada com a Aloysio Abreu Barbosa, recebendo os professores George Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF Campos, e o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. O que é fazer parte